Hoje o bate-papo com o Dr. Rafael Barreto, eu convidei ele para explicar como foi a trajetória dele entre sair de convênios e atender somente no particular, todos os perrengues que ele passou aí no meio de tudo isso. E eu queria muito compartilhar essa história com vocês, que vai ser muito bom, né? Eu acho que quando a gente toma uma decisão tão importante dessa, e sabendo de alguém que está passando realmente por isso, é muito legal. Então, é isso. Não é tão fácil escolher essa decisão, né, doutor? É extremamente difícil, né? E tem toda a questão, né? Eu acho de mudança de mindset, né? De pensamento em relação a essa transição. Acho que essa é a parte mais difícil. Conciliar, acho que família, conciliar consultório, conciliar, né, as contas do dia a dia que tem para fazer. E todo mundo acho que quer, né, melhorar um pouco, tanto a qualidade de vida, né, não correr tanto, plantões, quem que não quer deixar de fazer plantões, né? Então, assim, mas antes da gente entrar nesse assunto mesmo, vamos começar do início, né? Eu acho que a trajetória sua, a sua experiência de vida é que vai ajudar muito as pessoas, né, a tomar essa decisão e poder realmente se identificar aí, né? Então, vamos começar do início, sua trajetória. Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Então, desde pequeno, sempre um pensador, a minha irmã sempre dizia que eu era um sonhador, né? Sonhava muito, né? E já fui todas as profissões possíveis aí, né? Que uma criança pode sonhar, desde de bombeiro, de piloto, de motorista, de tudo, né? E menos médico. Médico foi uma surpresa, né, para mim, uma surpresa maravilhosa, que foi realmente eu me apaixonei pela medicina, mas foi muito ao acaso, né? Eu, quando criança, eu queria ser dentista ou ser juiz, né? Porque eu venho de uma família que meus pais eram professores e depois de adulto, meu pai, acho que deveria ter uns 30 para 40 anos, ele resolveu fazer direito. Então, acho que foi mais ou menos perto do ano que eu nasci, que ele começou a faculdade de Direito. Então, ele se tornou advogado e eu vi aquilo, né, desde pequenininho. Um primo muito querido, muito próximo também, advogado. Depois a minha irmã, outro primo. Então, eu gostava muito da ideia de também ser advogado e queria fazer a carreira, né, de juiz. Quando eu fui fazer a inscrição para o meu primeiro vestibular, eu me inscrevi para Direito e meu pai ficou bravo. Eu fiz uma carta para a comissão de vestibulares, né, pedindo para mudar o curso escolhido. Então, pedi para mudar para Medicina, porque na cidade onde eu ia fazer o vestibular, que naquela época a gente só podia ter uma escolha, né, era uma universidade federal, não tinha como fazer uma universidade privada naquela época, só tinha curso de Medicina. Então, odonto era a minha segunda opção, né? Era Direito e odonto, e não tinha odonto, tinha medicina. Bom, medicina e odonto está na área de saúde, acho que deve ser muito próximo, né? E acabei me inscrevendo para medicina. Não passei, né? Eu tive uma formação muito precária, né? De colégios públicos, não tinha, né, essa ideia, né, da dificuldade que era passar numa universidade federal. Então, assim, tomei, né, ferro literalmente no primeiro vestibular, mas dei uma boa acordada, né? E eu sempre fui uma pessoa muito competitiva comigo, né? Então, eu não gosto de ir mal, eu gosto sempre de aprender, crescer, né? De melhorar. Isso é aquela questão da ambição, né? Que é diferente da ganância, né? A ambição é aquela vontade de querer sempre crescer, de subir, de melhorar. E eu sempre fui desde pequeno assim. E aí eu comecei a estudar, conheci pessoas que me incentivaram, me motivaram durante o cursinho. E eu comecei a estudar bastante e consegui passar no vestibular, né? E me apaixonei pela medicina, né? Não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Foi muito bom. E aí eu tinha um professor maravilhoso, que é o Dr. Flávio, né? E o Dr. Rafael, que são ainda, né, grandes exemplos para mim na medicina e na ortopedia. Então, eu fiquei 5 anos na faculdade fazendo um estágio em ortopedia. E naquela época a gente tinha a oportunidade de fazer várias cirurgias e participar de ambulatórios, né, plantões. Então, foi muito bom na minha formação isso. No 6º ano, eu
estava passando por algumas dificuldades financeiras, né? Olha, você não me conhecia naquela época, né? Tá vendo? Demorou muito, né? Eu podia ter conhecido bem antes, né? Olha, com certeza teria mudado a minha cabeça mais cedo, né? Não teria passado tanto aperto. Acho que todos os médicos, né? Acho que passa por isso. É uma situação de que uma transformação, né? Sabe que vai ganhar bastante dinheiro, aquela euforia de querer gastar também, de poder viver ali, né? Usar. Muitos médicos que se formam me procuram e eu vejo a dificuldade deles e querem montar consultório ali. Tem realmente, acho que isso é normal, tá? Posso te dizer que isso é normal, fez parte da maioria aí que faz ainda isso. Sim, e aí eu acabei tomando uma decisão de não fazer a minha residência, a minha especialização, né, já no término da faculdade. Foi uma decepção enorme para esse meu professor aí, porque ele apostava muito em mim, né, que achava que eu ia passar e ia ir bem já. E eu, por questões já de dificuldade de 6 anos, né, na faculdade ali contando realmente dinheiro, aquela coisa, economia, ônibus, às vezes sem dinheiro para pegar um ônibus para ir para a faculdade. Eu não queria mais passar por aquilo. E o sapato? O sapato era um sonho, né? É o sapatênis, né? O meu sonho era ter um sapatênis e aí eu queria o sapatênis. Então, desisti de fazer a especialização, fui trabalhar, né? Fui para o interior do Rio Grande do Sul como médico da família. Foi muito bom, assim, uma experiência como médico geral muito boa. A minha faculdade me deu uma formação como médico generalista ótima. Então, eu tive contato com outro colega que era um pediatra mais velho que eu, que foi comigo para essa empreitada aí, né, de começar a trabalhar no interior. E a gente aprendeu muito juntos, né? Também lá fui conhecer minha esposa. Então, assim, era tudo... Já estava tudo planejado, né? O destino já estava traçado ali. Fiquei 2 anos, né? Que era o meu planejamento. Realmente ficar 2 anos trabalhando, né? Consegui comprar o meu sapatênis, que era um grande sonho. Mas, como tu falou, né? Não tinha educação financeira nenhuma, né? Eu ganhava R$400, né? De mesada para poder estudar, pagar aluguel, para comer, ônibus, tudo na época da faculdade. E aí isso aumentou muito com o primeiro salário de médico da família. Não era nada demais, mas para mim que ganhava R$400 era muito dinheiro, né? E aí eu fui atrás do sonho imediato, né? Então a gente comprar um carro, que eu não tinha carro, comprei o sapatênis e algumas outras roupas, né? Que eu sempre tive vontade de ter. Comecei a viajar um pouco. E já comecei a vida endividado. Foi assim que começou. Bem comum, né? Muito comum isso. A Lívia, né? Bom, a gente vai falar da Lívia, mas eu acho que antes de tudo isso, calma aí, vamos em partes. Deixa eu apresentar, né? O Dr. Rafael, a gente já entramos direto no assunto, não te apresentei. Então vamos lá, para todo mundo conhecer. O Dr. Rafael é meu cliente há mais de 7 anos, nós estamos aí juntos desde 2015. Agradeço imensamente por Deus ter colocado ele no meu caminho, a família dele, que é maravilhosa. Ele é médico, cirurgião, ortopedista, especialista em cirurgia minimamente invasiva de coluna. Acertei? Acertou. Olha lá. Então, assim, primeiro de tudo, uma gratidão ter você aqui. Para mim, é uma honra mesmo. Amo demais a sua família. Lívia, amo você também, as crianças. Mas, assim, a sua história é muito... Eu estou conhecendo bastante coisa dela que eu não conhecia, né? A gente acaba fazendo a reunião rápida, Sim. Eu já sei bastante coisa, sei do caderninho que vai entrar aí daqui a pouco. Mas, assim, muita coisa eu não sabia, uma história muito bonita, mas vamos continuar aí. Acho que todos os médicos recém-formados, todos ou a maioria, passa exatamente por isso, né? Aquela vontade de ter as coisas, como qualquer emprego, né? A pessoa começa a trabalhar, começa a ver, e aí que é o problema, porque Sim. Daí a pessoa começa a ganhar R$1.000, ela tem a vida de R$1.000, aí ela começa a ganhar R$5.000, aí ela começa a ganhar 10, só que a vida vai crescendo junto, né? Sem dúvida. Nunca sobra o dinheiro para guardar, para fazer reserva, para investir, para ter consultório, enfim, é muito comum isso. Então, assim, essa história é muito interessante, mostrar para as pessoas que
É normal, mas dá para fazer diferente. Se a gente já faz desde cedo, né? Eu pego tanto no pé, ensina seus filhos a fazer desde cedo para não passar tudo isso que a gente passou, que eu também não tive educação financeira. A escola nunca ensinou. Hoje, graças a Deus, o BNCC colocou há 2 anos aí as escolas para estar ensinando. Mas a gente não teve. Então, assim, se os recém-formados, mesmo os médicos, quantos médicos já passou pela minha mão que realmente não tem, né, não tinha casa para morar, endividado, só pensa em viajar, só pensa em curtir a vida. Dá para fazer tudo. Sim, com certeza. Né? Bom, continua aí sua história que está muito interessante. É isso que a gente estava conversando, né? A gente quer realizar o sonho imediato, né? A gente não faz o planejamento para conseguir ter essas coisas. E aí, eu fui para o interior, fiquei, né, trabalhando lá. Fui com um carro emprestado do meu cunhado, porque eu não tinha carro, né, para trabalhar. Ele me emprestou o carro dele. E ia longe da minha cidade, então dava uns 700 quilômetros. E numa dessas idas que eu estava indo para lá, eu sofri um acidente na estrada e deu perda total no carro dele. Tinha seguro, pelo menos? Não tinha seguro o carro, né? Claro, né? Não tinha dinheiro nem para ter o carro, não ia ter seguro. Então, aí foi traumático. Né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi um susto grande. Então, além de não ter o carro, eu já comecei devendo um segundo carro, né? Aí eu tive que comprar um carro, porque eu precisava trabalhar, né? Era longe, trabalhava numa cidadezinha pequenininha chamada Planalto, que era dentro de uma reserva indígena, e sempre fui afoito por trabalho, sempre gostei de trabalhar. Então, eu trabalhava em todas as cidades da região ali e precisava de carro para transporte. Então, aí acabei comprando um carro, consegui pagar o meu cunhado, mas nisso me endividei, né? Comecei bem endividado. Aí eu conheci a minha esposa, né? Que ela também estava trabalhando nessa cidade, ela era bancária e super organizada, né? Sempre, né? Vem de uma família que o pai dela é contador, então já tem um histórico aí de educação financeira melhor, de guardar, de planejar, e ela começou a me ajudar nessa organização. Então, no final do meu primeiro ano de trabalho, eu consegui terminar de pagar o cheque especial que eu estava devendo todo mês no banco. Então, já foi um grande êxito ali. No segundo ano, eu consegui fazer... Isso nós estamos em que ano? 2004. Aí, 2005, né, que era o ano que eu ia começar a prestar as provas para começar a minha especialização no ano de 2006, eu consegui já me organizar, eu consegui juntar um dinheiro para poder fazer as provas, que é tudo fora, né, do estado, a maioria delas. Consegui comprar um carro zero à vista, não precisei parcelar, né? E sobrou um dinheirinho que era o dinheiro que eu tinha para vir para cá. Eu acabei passando em São Paulo, né? E vim para Campinas. Então, olha que legal, né? Acho que você passou pela situação do endividado, né? Começou a entender o que era uma organizaçãozinha ali com a Lívia, né? A Lívia podendo te ajudar, te orientar ali. Para você já viu a diferença, né? Em pouco tempo você já conseguiu. Em quanto tempo você saiu de uma situação de endividado para uma situação já não, né, conseguindo fazer as provas, que já não fez a prova na primeira vez porque não tinha dinheiro, né? Que você deixou para o segundo plano. Quanto tempo levou isso? Acho que uns 8 meses eu consegui deixar de dever para o banco. Aí eu tive 1 ano para conseguir fazer esse planejamento e guardar, né? Gastar menos do que eu ganhava. E aí eu acabei passando, né, em Campinas, que eu tinha um grande colega aqui, amigo, né, que me incentivou muito a vir para cá. Eu tive alguns anjos na minha vida que me deram essas dicas, né, para ir para os lugares e as coisas acontecerem. E você é um deles também, né, sem dúvida. E aí acabei vindo para Campinas. E eu lembro até hoje, eu tinha um Golf, né, que era um carro da moda lá, adorava, né, jovem, queria um carro esportivo. E eu vim com o meu cunhado de Planalto, que é a cidade que eu morava, até Campinas, né? Deu 1.300 quilômetros, mais ou menos, com o carro cheio de coisa, né? Eu trouxe um frigobar e mala e roupa e coisa, e eu tinha R$5.000 para começar a vida aqui. Cheguei em São Paulo, vou fazer o seguro do Golf. R$5.000. Acabou meu dinheiro. No primeiro mês acabou o meu dinheiro. Então, eu comecei de novo do zero. Mas com carro? Com carro, com né? carro. Com carro. E não perdeu a amizade do cunhado? Não, meu cunhado é meu irmão, amo ele, se me ajudou desde sempre, na vida inteira. Que legal, né? Bom, eu conheço alguns anjos que te ajudaram aí, né? Que inclusive é meu cliente também.
Mas, assim, é fundamental, né? Eu acho que essa força que tem, tendo a cabeça já mais em ordem, né? Mesmo sabendo que ia ficar sem dinheiro, mas já sabia que seguro era importante ter no carro, né? Porque já tinha perdido um carro, quer dizer, já vai começando a ver o que é prioridade na vida e o que não é. Não é isso? Com certeza. E aí, bom, depois o que acontece? A Lívia organiza bem, você já começa a atender aqui, mas você vem aqui atendendo convênios médicos. Não, ainda eu não. Vim fazer a residência, né? A residência. Sim, foi a época, né, que a gente veio fazer a residência. Eu tinha uma bolsa de R$ 1.900 do MEC, né? E conseguia fazer um plantão por semana para poder aumentar um pouquinho essa renda, porque não dava para morar em Campinas, né, com esse salário. E a Lívia não veio, ela veio no segundo ano só. Então, aí no segundo ano ela veio, ela tinha um salário de bancária que era, acho que, pouco menos desse valor da minha bolsa. E a gente tinha esse caderninho, que é o famoso caderninho que a gente tem até hoje, né? Que tinha toda a organização das entradas e saídas ali de despesas, né? E receitas que a gente conseguia viver com aquele salário ali. E vivia muito bem, né? Porque a gente era muito organizado, né? Não guardava, não sobrava, mas a gente conseguia desfrutar e fazer as coisas, né? Que a gente tinha vontade, sem passar vontade, visitar a família, viajar. Então, foi uma época muito boa, de amadurecimento, de crescimento, né? E difícil, né? Porque a gente de muito longe, sem família, aqui sozinhos. Principalmente para ela foi bem difícil no começo, porque eu trabalhava muito, né, como residente, então muitos plantões, a residência sempre trabalhei bastante, eu chegava 5, 6 horas da manhã e saía 9, 10, 11 da noite. O doutor sai de residente e vai para consultório. Já vai para o seu consultório fixo ou você começa a trabalhar em consultório de amigos? Como que funciona essa transição? E a saída de plantão também, né? Porque você sai de residente, plantão, e você continua dando plantão? Não? Sim. Eu fiz 3 anos de ortopedia, né? Então, foram 3 anos de ortopedia. Depois, eu fiz 1 ano de especialização em cirurgia da coluna. Não tinha bolsa durante esse ano da especialização da coluna. E eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha conseguido juntar dinheiro, porque eu ganhava pouco, né? E eu acabei vendendo o meu carro para poder bancar esse meu ano de estudo aí nessa especialização. Aí, eu vendi meu carro. Os primeiros 6 meses foram bem difíceis, né? Porque a gente só vê o dinheiro indo embora, tá acabando e não tinha o que fazer. E aí, no meio do ano, eu consegui um emprego na prefeitura lá em São Paulo, porque eu trabalhei num pronto atendimento e eu consegui, pelo menos, me manter aqueles últimos 6 meses e consegui fazer um pouquinho de reserva, porque quando eu acabei a minha especialização em coluna, eu fui fazer um estágio fora do Brasil. Então, eu acabei indo para a França, depois para a Alemanha e fiquei lá um período de 2 meses, que era o período que eu tinha para poder sobreviver. Acabou o dinheiro, eu voltei sem nada para começar. Aí que eu comecei aqui na região, fazendo muito plantão, né? Porque é muito difícil, né? Iniciar a vida depois que você se forma, né? Tá muito legal. Então, quer dizer, você sem dinheiro algum, você vende o carro, você estava focado. E essa determinação eu conheço muito, né? Então, a sua determinação de querer terminar realmente, quer dizer, a única coisa que você queria tanto, um carro esportivo, você vende o carro, investe em você. Depois você consegue juntar um dinheiro e você sabe que é importante investir em você ainda. E você vai para fora com o dinheiro que você conseguiu e fica mais um tempo, né? Então, são trajetórias importantes, porque o sucesso que tem hoje, ele não é à toa, né? A gente teve que abrir mão muito lá atrás. Não é fácil abrir mão de um carro, porque as pessoas é muito imediatista, é muito consumista, que é tudo para hoje, que a gente já falou. Mas assim, é demais, né? Eu vejo que continua sendo assim. Quanto mais ganha, mais gasta. Então, assim, é importante ter essas determinações, né? Ser focado em tudo na vida. E você foi muito isso. Chegou no momento certo, sem dinheiro, sabia que aquele dinheiro era para reinvestir, quer dizer, estava investindo em você mesmo, investindo em você mesmo. Então, não é à toa, degrauzinho por degrauzinho. Essa questão do investimento na carreira sempre teve e continua tendo, tu sabe, muito, né? É uma briga mensal. Muito. Porque eu adoro, né? E os cursos dele é muito caro, eu gosto de estudar, eu gosto de estar aprendendo, eu adoro, isso me motiva demais, né? Em todas as áreas, não só na medicina hoje, né? Hoje a gente começa a ampliar um pouquinho o horizonte e ver outras coisas. Aí eu vim para cá, trabalhando em um monte de hospitais, todas as cidades da volta aqui da região.
e querendo voltar para o Rio Grande do Sul, né? Porque eu queria voltar para perto de casa. E fiquei 2 anos nessa vida de plantão, sem consultório ainda. Um colega me convidou para trabalhar no consultório. Aqui é muito difícil trabalhar por conta da questão dos planos de saúde. Comecei a atender lá com ele. E nessa questão de investir, eu fui fazer um congresso nos Estados Unidos, em San Diego, que era um congresso americano de ortopedia também. E encontrei o outro anjo lá que já conhecia, que era o Dr. Barbie, né? Foi meu professor. E a gente... tudo bem? Como é que está? Né? E ele falou, onde é que você está? Estou em Campinas. Então, mas está trabalhando onde? Eu estou aqui, estou lá, né? E o senhor está onde? Eu estou na clínica X. E quem que faz coluna lá, né? Eu perguntei ele. Não tem ninguém que faz coluna lá ainda, né? Na época, ele trabalhava muito ainda com a cirurgia oncológica, né? E eu falei, bom, sou eu, né? Então, se não tem ninguém para fazer coluna lá, sou eu. E aí acabou que começou uma história que está até hoje. A gente está há 12 anos juntos já, né? Como sócios. E eu comecei o trabalho de consultório. E eu sempre tive um bom relacionamento, né? Na minha residência. Os meus chefes, né? Que hoje são colegas. Sempre tive um bom relacionamento com eles. Então, me ajudaram muito a criar esse volume de consultório, né? Então, eu acho que começou por ali. Bom, essa história eu já conheço um pouco, né? É uma história maravilhosa, né? Que o Dr. Barbie tem um carinho gigantesco por você, uma relação ali mais de amizade, de pai e filho ali, é fraternal mesmo. É muito linda a história. Mas, assim, voltando para o planejamento. Então, a gente teve aí, até aí, sempre reinvestindo, né? É aquela necessidade de reinvestir. Nisso já nasce o primeiro filho, ainda não? Sim, isso foi uma coisa que mudou um pouco o planejamento, porque quando eu terminei a especialização em coluna, o meu plano era ficar mais tempo fora do Brasil, né? Mas eu não tinha condições, porque eu não tinha uma base, né, minha nem familiar para me dar essa oportunidade. E a Sociedade Brasileira de Coluna, na época, eles tinham convênios com alguns países para você poder fazer um fellow, né, um estágio fora, remunerado. E eu me inscrevi, tudo, passei na pré-seleção e aí veio a notícia que eu ia ser pai, né? De novo, né? Eu tenho um filho mais velho, mas do relacionamento com a Lívia, eu disse, bom, não vai dar, né? Porque eu vou ter que priorizar a família, não tem jeito. E aí eu desisti de fazer isso e acabei ficando aqui e comecei o trabalho. No consultório, aquilo que a gente conversou... É bom, é maravilhoso, eu adoro atender. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto de fazer é atender. Vendo a necessidade, então, de ter um consultório mais especializado, né? Um serviço mais especializado em coluna, eu, Dr. Barbie, a gente acabou inaugurando aí o Instituto da Coluna em 2011, né? E a gente acabou abraçando o Dr. José Rogério também, que é um colega que faz dor. Meu parceiro, cliente teu também, né? Que eu também indiquei, né? Os dois. Com certeza. Então, isso é bom. E a gente começou a focar, né, num atendimento um pouquinho mais humano, né? Tentando, né? Porque coluna é uma especialidade que demanda demais, né? O paciente, geralmente, ele chega, né, com um histórico crônico de dor, né? Ele já passou por vários colegas, por vários tratamentos. Então, a gente começou a perceber que o convênio era difícil você dar a atenção que o paciente precisava, né, naqueles 15, 20 minutos assim, estourando ali de consulta. Então, isso começou a ficar, como eu posso dizer, frustrante, na verdade, né? Porque a gente queria atender bem, mas, por outro lado, né, a remuneração do plano era muito pequena, né? Então, assim, para atender como deveria ser atendido, eu não ia conseguir pagar nem a secretária para poder me dar, né, a condição de manter aquele consultório. Eu acho que a gente tem, né... Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração que você é uma pessoa ousada diante de duas pessoas que não são tão ousadas, né? Nessa época, você está em 3, você é o mais jovem dos 3, né? E você, com essa determinação sua, muito focado, esse investimento que você faz em educação, que é contínuo, né? E não só na área médica, mas analisando o mercado financeiro, como funciona, o crescimento da parte médica. Você está sempre antenado em tudo, né? Eu acho que ali, quando começa a nascer, e aquela necessidade de atender realmente, né, o paciente, como você falou, mais a fundo, querendo fazer você...
você começa a ficar limitado, porque a parte financeira de convênio não é questão de ser... de você querer dar um tratamento diferenciado para a pessoa, depende do dinheiro, porque você tem que investir para você poder fazer isso. Sem dúvida, né? Os médicos, eu vejo muito isso, eles têm que atender para ganhar, né, razoável ali, uma linha de produção, porque é por quantidade. Se você fazer por linha de produção, você não consegue dar aquele atendimento que a pessoa precisa. E é onde vem as reclamações, né? Não que os convênios sejam ruins, muito pelo contrário. Eu tenho um convênio, vou sempre em convênio, tenho excelentes médicos, mas em algumas particularidades específicas, se você quer dar um diferencial, então, a escolha que eu sinto, e eu, né, participei dessa transição sua. Eu estava com você quando você fez toda essa mudança, né? Eu lembro que eu até estranhei, né? Como você deixar um convênio tão famoso, né? Tão bom, e você vai deixar isso? Você já tinha aquela receita, e eu vi aqueles números, como que pode uma pessoa que está ganhando, por exemplo, 5 e quer voltar a ganhar 1.000, né? Para poder fazer, ir plantando e subindo. E eu lembro que eu assustei um pouco naquela hora. E vem dessa ousadia sua no sentido de pé no chão, né? Sabendo o que você queria, você focado no que você queria. Então, em nenhum momento você fez isso pelo dinheiro. E eu sou a prova disso, né? Eu acho que o dinheiro é consequência do trabalho. E eu via que você estava ali querendo realmente poder dar mais para o teu paciente ali. Era essa a sua preocupação no momento, né? Você fazer nos uma medicina de qualidade, né? Exatamente. Então, isso que era o objetivo principal, sempre foi, né? E continua sendo, né? Eu acho que esse é o diferencial do seu sucesso, porque você não pôs o dinheiro em primeiro lugar. E é o que eu canso de falar, você nunca pode pôr o dinheiro em primeiro lugar. E aí, como que foi? Não, só para continuar esse gancho dessa frase aí, né? Quando eu falei que eu era criança, nos meus melhores sonhos, aí eu nunca imaginei, né, estar aqui, né? Muito menos sair da minha região e conhecer o mundo como eu já conheci, muitos lugares. Então, assim, eu já sou muito realizado. Então, o dinheiro é bom, é óbvio, né? Tem que ter, né? Todo mundo, né? Para a gente conseguir fazer, né, as nossas realizações pessoais, para poder ajudar as pessoas também, é importante, né? Mas ele não é fundamental, né? Eu acho que consequência. Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu só acho que a pessoa que posso falar com certeza de ver o seu estilo de vida, de ver a sua família, a simplicidade que é. Assim, é gostoso, sabe? Assim, é prazeroso você ver uma pessoa que tem uma trajetória bonita, que tem uma história maravilhosa, que tem uma situação financeira diferenciada e ser a pessoa humana que você é. Então, assim, acho que é isso que me trouxe o desejo de querer mostrar para todo mundo, né? E falar Obrigado. Assim, viu, vamos mostrar essa trajetória para que as pessoas que queiram fazer isso não dê valor tanto ao dinheiro, né? O dinheiro tem que ser consequência, gente. Isso é importante, isso é sucesso para todo mundo, todo mundo. Se você for humano, as coisas acontecem. E tem que ser inteligente, persistente, estudar. Isso não tem... Acho que a resiliência, né? A persistência é fundamental. A questão, assim, do que eu falei, da questão dos valores, né, pagos, né, pelos planos, que é uma coisa que realmente desmotivava bastante, tanto do ponto de vista clínico, né, atendimento de consultas, como cirúrgico, principalmente, porque cirurgia de coluna é uma área extremamente complexa, né, que demanda, né, muito da gente, com alto risco de ter alguma sequela. E, por exemplo, nos dias de hoje, né, um plano de saúde mediano, ele paga em torno de R$800 para fazer uma cirurgia de hérnia de disco, por exemplo, né? Então, em 2014, eu investi R$50 mil em 2014 para ir para a Coreia para poder, né, melhorar a minha expertise na cirurgia endoscópica, que é hoje uma das áreas que eu mais atuo. Em 2014. Então, imagina os valores, né, de consulta de R$30, cirurgia de R$500, R$600. Eu fui e foi a mesma coisa. Eu fui, acabei todo o dinheiro, eu voltei sem dinheiro nenhum e recomecei de novo. Entendeu? E quanto tempo demorou para eu rever esse dinheiro? 6 anos. 2020, né? Apesar da pandemia,
A cirurgia endoscópica ela teve, né, um boom nesse período por conta de ser uma cirurgia menos invasiva, que na grande maioria das vezes não necessita internação. Então, na pandemia, a gente fez muita cirurgia endoscópica. E foi aí que eu consegui rever esse meu investimento lá de 2014. Bom, porque 2015... eu entro na sua vida, na minha vida, né? E aí teve a outra transformação. A outra virada, Com certeza. Mas assim, eu lembro que quando eu entrei e fazendo o planejamento, mostrando, né? E a Lívia muito ali, certinha, né? Fazendo, você que é sempre mais ousado, não precisa investir nisso, não, mas o momento não é esse, a gente não tem, não, mas tem que ser agora, porque é agora que eu preciso disso, senão não consigo fazer. Então, assim, tinha sempre aquele, então tira daqui, põe ali, vamos né? Estruturar aqui para as coisas darem certo, para a gente poder fazer tudo o que precisava. E tendo essa vida simples, e essa vida simples que você leva até hoje, que ajuda, né? Porque você vai colocando as prioridades. Realmente sempre foi a prioridade sua os estudos. Então, eu preciso desse investimento, porque eu preciso aprender mais, eu preciso melhorar aqui, eu preciso investir aqui, eu preciso ter mais conhecimento aqui. E sempre no teu planejamento a gente tinha uma conta somente para isso, e era a conta maior de todo mundo, verdade. né? O que olha, eu posso falar isso de olho fechado. Os casais sofrem com mulheres que gastam bastante, né? Ou homens que gastam bastante, que investem um monte de coisa. Pessoal, não. Pensa que sempre o gasto maior da casa inteiro era investimento para o curso, né? Sempre investindo. Sempre. Quando eu entro ali, você estava ainda em consultório, tentando fazer essa transição, né, já melhorando bastante, já tinha bastante coisa na sua cabeça. Quando eu cheguei, já estava definido isso, na verdade, né? Você já tinha muito bem claro que isso ia acontecer. Mas você leva de 2015 a 2019. Foram mais 4 anos de preparação mesmo. Transição, né? Diminuindo devagarzinho, gastando bastante em outro consultório, né, para investir, que você não tinha retorno financeiro, quer dizer, você pagava para trabalhar. Fiquei um ano mesmo. Praticamente, né, pagando para trabalhar, né? Então, em 2015, quando a gente foi indicação também de outra colega querida, né, a tua consultoria, que para nós foi transformadora, né, porque, que nem eu falei, eu não tive educação financeira nenhuma. A Lívia me trouxe um pouco de cabresto ali, ela me dava uma segurada, porque sempre gostei de gastar em coisas assim, realmente, investir em educação, sempre gostei de viajar, né? Então, assim, para essas coisas eu nunca economizei, mas nunca pensei em ter reserva, porque eu achava que eu era jovem ainda e que, como o meu trabalho estava tendo um retorno, eu não precisava me preocupar naquele momento, né? Isso, infelizmente, demorou muito tempo para eu entender que eu tinha que ter feito isso desde o começo. Em 2015, quando a gente começou com você, aí a gente viu que a gente ainda tinha muito que aprender, né? Mesmo a Lívia sendo da área financeira, toda essa questão de organização familiar, de planejamento, né? De reserva de emergência, né? De ter aquela caixa para gerar os sonhos que a gente tem que ter, porque isso motiva a gente, não adianta se trabalhar e aí não desfruta, né, do retorno desse trabalho. Então, isso foi muito transformador e me ajudou bastante nessa questão da transição, realmente, porque eu fiquei aquele ano de 2014 até o final de 2015, que eu comecei a atender num consultório separado, só a clientes privados, praticamente sem atender quase ninguém, sem fazer nenhum procedimento. E eu saí de um consultório de convênio lotado, que tinha 4, 5 meses de espera para consulta. Então, essa questão da cabeça, né, de você ter, né, esse controle emocional, né, foi muito difícil, né? Eu cheguei em setembro de 2015 e eu falei para minha esposa, olha, eu vou ficar até novembro eu vou sair, porque não dá mais. Eu estou me sentindo, né, que eu estou perdendo meu tempo aqui e isso não vai dar certo. E aí... Eu lembro disso. Foi uma virada de chave, de um dia para o outro apareceu um cliente, apareceu outro, e as coisas foram se transformando.
Então, começou a dar certo, né? Eu comecei a ver, né, que realmente era muito mais prazeroso atender aquela consulta de 1 hora, né? Dando atenção, ouvindo, examinando, né? Que é o básico que o médico tem que fazer, né? Que é ouvir e examinar o seu paciente. Eu conseguia dar uma conduta melhor, né? Então, assim, aquilo foi fantástico, né? E 2019, a gente conseguiu fazer toda a organização financeira da casa, a gente já sabia, a gente já tinha um histórico de 4 anos, né? De como que funcionava, né? A nossa receita, que a receita é do trabalho, né? Então, você trabalhando como médico, né? Autônomo, não tem um salário fixo, né? Então, é matar um leão por dia, literalmente, né? E aí eu chego e começo a dar o que para você? Começo a dar meta. para ele. Aí começa a me dar azia. Com meta com todo mundo, e com ele não foi diferente. E a gente, né, criava uma meta e ele em cima da meta dele, depois ele vinha com uma outra meta, a gente sempre, e a meta tem até hoje, né? A gente, antes de começar a conversar antes aqui... Antes da Dilma, hein? Antes da gente começar a conversar aqui, ele já veio e falou, já estou com a minha meta pronta de 2023. Então, assim, muito legal isso, porque é uma coisa que é importante, porque a gente tem que ter uma meta mínima, que é, ainda mais um médico que não tem uma receita fixa, né? Então, como um corretor, como as pessoas que recebem premiação só comissão e tem uma renda que oscila demais, se ela não tiver realmente um planejamento, que foi fundamental, porque quando ele deixou de ganhar o dinheiro do convênio dele, passar a ganhar menos e pagar para trabalhar ali, né? A gente nunca teve um problema de estar no vermelho pagando cheque especial, só não tinha sobra de dinheiro, que estava sempre no gargalo. Mas a gente não tinha uma pessoa ali, né, devendo, com nome sujo, SPC, essas coisas, não. Sempre foi um passo dentro da situação, mas não tinha gordura alguma. Zero. Mas sempre é muito importante. Eu bato muito nessa tecla, eu falo para todo mundo, gente, o planejamento é a direção. Porque ele vai te falar, você pode gastar, você não pode, você pode fazer... É chato de fazer, muito chato, tanto que ele me muito paga para fazer. Ninguém quer fazer isso. Não, isso é cobrado, né? Que nem você, né? Já deu o teu limite de supermercado ou de restaurante. Quantas vezes eu fiz controlar, isso, pegar no vamos pé, jogar para o mês que vem. Né? Hoje, graças a Deus, a gente não precisa fazer mais isso. Hoje só aparece os números para ele, né? Já sabe. Mas pegar no pé mesmo, pegar na mão, olha, vamos fazer isso, parece uma coisa aquilo. Tão básica, né? Mas a gente não sabe fazer e não faz, né? Não é que... eu falo que é chato, né? E é chato mesmo, a pessoa parar, fazer... Tem muito mais coisa para fazer. Quanto custa a sua hora, né? Uma consulta que você faz para você deixar 1 hora para fazer isso, você pode fazer muito mais. E o susto quando a gente vê o quanto que a gente tem de despesa. Você lembra a primeira vez que eu vi? Eu digo, não é possível. Não tem como. Exatamente. Né? Não tem como pagar essa conta. Exatamente. Não fecha os números, não é possível. Desafiar, está errado esses números, está mostrando, não é possível. Mas, assim, é forçar realmente, gente, que para fazer essa transição, você tem que ter o planejamento. Não tem. Como que você sabe quanto você está ganhando, que você pode deixar de ganhar para você investir? Da onde você tira essas informações? No achismo não dá certo. Não é assim. Até 2015 eu não sabia quanto que eu ganhava e não sabia quanto que eu gastava, né? Depois a gente começou a ter toda essa organização. Até pouco tempo, né? Você dizia, calma, você vai ver que as coisas vão aparecer, vai enxergar. Direto, por quê? Porque foi muito reinvestimento mesmo, né? Todo mundo tem que ter uma casa, tem os filhos, tem as despesas, aí consultório. Então, sempre foi muito investimento, né? E a gente não via realmente, né, o retorno. Né? São 3 direto, filhos, né? O retorno então, direto. É uma família grande, uma família linda. Mas, assim... Aí a gente vê, então a gente faz a transição, né? Você se preparou financeiramente, mas ali vamos dar um toque para as pessoas na parte ali médica, como que você começou a trabalhar com agenda, consultório, então, qual que foi ali, né, que você começou realmente a fazer para as coisas acontecerem? Eu fiz um curso, né, em 2014, né, de gestão de consultório e clínicas, que me abriu um pouquinho a cabeça para entender, né, que a medicina é um negócio também, né? Bom, então
tudo começou lá em 2014. Eu fiz um curso, né, de gestão para clínicas de consultório que me ajudou bastante a entender um pouquinho do business médico, né? Como que poderia trabalhar isso. E aí eu comecei a fazer uma transição gradual, né? Eu comecei a atender um período, né? Depois eu passei a 2 períodos e eu fui aumentando, fazendo essa troca de receita, né? Eu fiquei 3 anos com a mesma receita, porque eu não queria ganhar mais, eu queria trabalhar melhor, eu queria oferecer um trabalho de melhor qualidade e eu queria ganhar a mesma coisa. E queria também ficar mais com a sua família. Com isso eu tinha mais tempo. Então, quando nasceu meu segundo filho, em 2011, eu parei de dar plantão presencial. Então, isso, para mim, o plantão, ele é muito desgastante, né? E como eu dava plantão num dia, no outro dia eu tinha que estar inteiro no consultório para trabalhar, não rendia a mesma coisa. Então, eu parei de dar plantão presencial, aí consegui alguns plantões à distância, né, de sobreaviso, e aí eu fui levando e fui fazendo essa transição bem gradual. Eu consegui um emprego de gestão, né, de uma equipe de ortopedia num hospital. Isso me ajudou a ter uma segurança que eu podia realmente sair do plano de saúde, né? Que foi a mesma coisa. Eu não aumentei a minha receita, eu troquei a receita, né? Então, eu fui trocando de receita. Eu troquei o privado pelo particular, fiquei 3 anos ganhando a mesma coisa, mas trabalhando melhor, tendo mais tempo, atendendo melhor e tendo mais qualidade no meu atendimento. Depois eu consegui esse emprego, eu consegui sair de vez do convênio, né? Em 2009 eu realmente 2019 eu parei de atender qualquer convênio. Então, eu estou há 3 anos, né, atendendo só privado no consultório. Graças a Deus o consultório vai muito bem, né? Tenho uma rede de relacionamento boa, tenho um boca a boca de clientes que é muito importante. Eu acho que ainda é a minha maior fonte de clientes são os próprios clientes. Então, quer dizer que o atendimento de qualidade, né? Aquela atenção que tu dá, né, na hora da consulta e tentar sempre trazer o melhor para o paciente, isso dá retorno. Bom, meus 20 anos de consultoria sempre foi assim. Cliente indicando cliente e você vai crescendo. Ou você faz um bom trabalho ali, ou você não cresce. É difícil uma pessoa chegar e abrir tua carteira, né? Vou mostrar a sua vida financeira. A gente acaba sabendo tudo da vida da pessoa. Então, ou você tem uma confiança muito, né, muito mesmo com a pessoa, e a pessoa sabe, né? Eu lembro que só das suas indicações, eu tive vários clientes, tenho vários clientes até hoje, são né? ainda, né? Clientes que permanecem, né? Exatamente, graças a Deus. Um dos clientes, quando me ligou, que você me indicou, eu quase morri. Eu lembro que eu fiquei gaga na hora, porque, né, uma pessoa importante, foi uma conversa de corredor sua. E eu fiquei mega feliz. Falei, poxa, né, que bacana, né? Quando você conversa com alguém no corredor, seu nome está ali no meio e a outra pessoa liga. Então, assim, é muito, muito gratificante. Já te indiquei, né, para várias pessoas de fora do estado, inclusive, né? Muito. Né? Assim, eu só tenho a agradecer. Eu tenho uma equipe médica aqui que eu vou falar para você. Fantástica, fantástica. É por isso que eu criei coragem de ir para o online, realmente. E você é uma pessoa que sempre me motivou para isso, me incentivou. Não, vamos, você tem que fazer. Quantas vezes você já pegou no meu pé porque você não faz isso, não faz aquilo? Eu demorei muito, né? É tudo uma transição. Mas tudo cada tem seu momento, tem seu momento, exatamente isso. E aí você vai trabalhando a agenda, você vai olhando ali, né? E isso é muito importante o que ele falou. Ele vai mudando, trocando a receita, né? Ele tá focado, ele está indo buscar lá na frente o consultório privado, mas você está caminhando. Então, eu preciso trocar esse por esse, não estou ganhando mais, é a mesma coisa, estou buscando como que eu vou conseguir atender aquele paciente de 1 hora que eu quero dar para ele, o que eu tenho que fazer, mas eu preciso da receita aqui para manter minha família, porque minha família tá ali, né? Então, assim, sempre trocando a receita e não buscando. Não, eu preciso ganhar mais. Por quê? Porque o planejamento financeiro estava ali em ordem. Ele sabia qual que era a meta dele e o que ele podia fazer que, né, agregava, né? Olha, isso vai me trazer um retorno, isso me agrega, isso não, isso é bom, isso não é. Você foi filtrando tudo isso daí. Antes da gente começar aqui, né, que eu te falei, né, que eu já estou com um planejamento já pro ano que vem, né, porque sempre tentando melhorar. Eu acho que essa vida é uma passagem que a gente tem que sempre se aperfeiçoar, a gente tem que se lapidar, né, em todos os sentidos, né, pessoal, familiar, profissional, espiritual. Então, eu foco muito nisso
e sempre tentando realmente, né, hoje ser melhor que ontem e amanhã eu vou ser melhor que hoje, né? Eu acho que isso é uma coisa que me leva para frente e o melhor de tudo, sempre tem pessoas muito boas, né, no caminho da gente quando a gente pensa assim, né? Muito. Você é uma delas que transformou a minha vida e com certeza, né, ajudou a esse momento se realizar, né? Porque a gente tinha uma organização, mas a gente não tinha ideia de como planejar, né, uma mudança de vida, né, para chegar no momento de tranquilidade e você não ter preocupação que vai sair trabalhar, se vai dar para pagar a conta do mês ou não. Então, isso é angustiante para qualquer um, né? Eu acho que é o suporte, né? Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando, que eu amo demais e fiquei sabendo dessas histórias também, que adorei. Mas, assim, eu acho que para a gente poder finalizar, qual é o maior conselho que você pode dar para a pessoa que está ali, ou um recém-formado, né, que quer tomar a decisão, muitos podem ser filho de alguns que já atende, né, só privado, e a pessoa já acha que pode começar privado, né, até pode, mas qual é o conselho que você dá, ou para aquela pessoa que já está há tempo querendo sair do plantão, pelo menos que já vai ficar feliz da vida se sair do plantão, já vai dormir menos, né, vai poder dormir mais, quer dizer, com a família, vai poder curtir mais a família, e para aquela pessoa que realmente quer sair, né, de vez do convênio e passar para o particular. Então, qual é o maior conselho, qual é a maior dica que você pode dar, o maior incentivo que você pode dar para essa pessoa? Olha, para o recém-formado, eu acho que é se especializar, né? Ele tem que entrar no mercado com um diferencial, senão ele vai ser engolido, porque só no estado de São Paulo a gente tem mais de 170 mil CRMs, né? São 170 mil médicos cadastrados. Então, o mercado é muito competitivo. Então, ele tem que estar muito bem especializado para poder adentrar nesse mercado. Eu acho que é possível, sim, começar no privado, tá? Só que aí você vai ter que ter uma receita de outra fonte. Então, ele fazer um plantão ou fazer algum tipo de trabalho fora e ter o seu consultório privado, que é o objetivo dele, para poder manter essa ociosidade que vai existir no começo, né? Para o colega que já está formado e que quer fazer essa transição, a primeira coisa é ter essa mudança de mindset. Eu acho que entender que não é do dia para a noite, entender que o cliente que ele tem hoje provavelmente não vai continuar com ele amanhã, né? Porque o plano de saúde é muito caro, né? Então, assim, a pessoa já paga um plano caro e ela não vai querer pagar ainda o serviço médico que ela tem pelo plano. Então, assim, você vai ter que criar mecanismos de gerar valor, né, para poder conquistar essas pessoas para continuarem com você. Mas, mesmo assim, a minoria vai continuar, porque é uma coisa lógica, né? A gente não tem por que gastar. E tem profissionais bons, né, pelo plano, inclusive os que querem sair, né, são excelentes profissionais, e os que já saíram também. Então, mudar o mindset, eu acho que é o principal. Fazer um planejamento, entender que não vai continuar com a mesma carteira de clientes, vai ter que criar uma carteira nova de clientes, e isso leva tempo. Então, fazer essa transição, desvincular o seu consultório de convênios do consultório privado para não misturar as coisas. Então, ter um consultório só privado, isso eu acho que é fundamental. Se não for possível, ter uma agenda única só para paciente privado, né, para não ter, né, atraso, porque a pessoa está pagando pelo serviço, ela quer ser atendida naquele horário, né? A gente atrasa, né? Isso é normal, porque cada pessoa tem uma demanda. Então, muitas vezes o paciente tem uma necessidade grande, você acaba atrasando um pouquinho. Muitas vezes o paciente chega atrasado, aí começa aquele embolamento na agenda. Mas, assim, você está querendo oferecer um serviço diferenciado, você tem que ser diferenciado. Desde a hora agendada tem que ser cumprida, né? E dar a atenção necessária para o cliente, acho que é fundamental. Ah, que legal. Acho que nem é o diferencial, né? Atender no horário, né? Acho que todo mundo tem a vida corrida, né? Todo mundo adoraria. Nossa, eu acho que a maior reclamação que eu tenho hoje de pacientes, né? Dos médicos é o horário, né? Sim. Porque todo mundo tá corrido para todo mundo quer fazer um monte de coisa, não tem hora, aí desmarca para fazer. Mas, assim, com certeza, você ter tudo isso que você falou é excelente. Cabeça, acho que muito no lugar, né?
no meu ponto de vista financeiro, para mim, eu acho que a pessoa tem que estar com a cabeça no lugar, com a família apoiando, porque não adianta essa família não entender que você está numa transição e que o padrão de vida tem que ser 2 passos para trás sempre. E nesse momento, principalmente, foi o que você fez, você não pôs 2 passos para trás, você pôs 10 passos para trás. Você sabia que a sua renda ia despencar e você se preparou o seu padrão de vida para aquilo. É isso que a gente vai ter e é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que é fundamental isso. Você quer fazer uma transição, perfeito, dá para fazer, dá para começar, como ele falou, mas o planejamento financeiro vai ser a sua base, porque você sabe até onde você pode chegar. Uma meta é legal, porque você sabe que você tem que ter no mínimo ali para manter um padrão de vida que você aguenta, o mínimo que você aguenta ali, para depois fazer. E, né, você tem que abrir mão, né, um recém-formado aí talvez tenha que abrir mão de muita coisa, como você abriu e não se arrependeu que você conseguiu tudo isso. Certeza. Então, foi alguns anos, né, de trabalho. Quem olha para você hoje acha que você nasceu assim, né, já está atendendo assim, chega no teu consultório lindo, maravilhoso, vai falar, nossa, né, já é assim. Não, foi tudo construído. Então é isso, gente. Eu queria mostrar muito para vocês essa trajetória maravilhosa. Parabéns, muito obrigado por todo esse carinho que você tem Obrigado comigo. você. Né, o que contar comigo sempre para qualquer coisa, porque realmente eu adoro ver. Primeiro, a pessoa inteligente e outra, a pessoa que, né, se você vê ali conseguindo as coisas, você estando junto com ela, conseguindo fazer essa transição, principalmente, né? Não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando de realização profissional. Isso. E você vê ela conseguir tudo isso, né? E a determinação sua, né? Em quantas vezes não passou na sua cabeça que você estava fazendo a coisa errada, né? Porque você via as coisas não acontecerem, né? E aquele mês você está acostumado com os seus 5 mil e aí você vê que ele caiu para 2, fala, meu Deus, eu não vou ter os 5 mil de novo, né? E como que eu faço isso? Então, é angustiante, né? É aquele passo para trás que você quis dar, acho que um monte de vezes. A gente olhar para dentro, né, que ele falei, né, a questão da ambição de querer sempre melhorar, subir e não olhar para a grama do vizinho, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E sem a tua ajuda, isso não teria acontecido, né? E é muito bom ter você conosco e ver a tua vibração com as nossas conquistas, né? Pô, a gente conseguiu comprar a casa, quando a gente comprou, nós compramos a casa, né? A gente conseguiu comprar o carro. Tudo é meu. Tudo nosso, Tudo é meu. Muito o bom. nosso carro, o nosso... A gente é eternamente grato. Tudo junto. E eu super indico. Que bom, que bom. Mas, muito obrigado mesmo. E é isso. Até mais.